Olá, meu nome é Márcia Pio, seja bem-vinda ao meu canal e para mais um podcast com uma convidada que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ana Lima, querida, Oh, meu amor. amada, muito Obrigada por esse obrigada. convite tão gentil, tão amoroso de sempre. Olha, eu não poderia começar esses podcasts com melhores pessoas, né? No passado nós já tivemos a Letícia e hoje é toda você, Ana. Muito obrigada. Que eu sei que Obrigada a você você. veio assim de uma jornada do Brasil. Muito obrigada por você estar aqui disposta. E pode contar comigo sempre que você precisar, tá? Mesmo eu te digo. E vamos lá. Aninha vai nos contar um pouco de quem é você. E a Ana faz parte do nosso grupo de Terapeutas BR UK, que é um projeto antigo, um sonho que está se tornando realidade. Nós já temos um Instagram. E agora vou poder estar trazendo a participação de todas essas terapeutas que são sensacionais, pessoas que atravessaram aí o mundo, que recalcularam rota e estão atendendo aqui em UK. Então, isso para mim é uma satisfação imensa ter todas vocês ao meu lado. Aninha, vamos fazer um bate-bola? Sim, claro. Vamos fazer assim. Eu sempre quis fazer isso, que nem a Oprah Winfrey. A Marília Gabriela, a nossa Gabi, de frente para Márcia. Oprah Winfrey. Também, por que não, né? Por que não? Sonho de consumo. Quem é Ana Lima? Ana Lima é uma alma sedenta de conhecimento e sedenta também por repartir esse conhecimento com os outros. Desde pequenininha eu tinha esse sonho, né? E tinha não só o sonho, mas o estímulo interno e o dever interno que me chamava e dizia, olha, tudo que você conhecer, você vai ter que repartir com os outros. Não dá para conhecer algo e ficar para você e guardar. Então, a ideia é repartir mesmo. Ana, deixa eu fazer assim. Peraí, eu tenho que fazer aqui, gente. A minha língua não tem osso. Eu preciso falar do cabelo dessa mulher. Desculpa lá, depois a gente volta e fala de outra coisa. Mas Ana, o que é isso? Que repaginada. Repaginada gente, total. Se vocês forem lá no Terapeutas BR, quem é Ana, vocês vão ver. Não vai conhecer, né? Cabelo longo, ela tá com uma flor tudo. Quando ela entrou, eu falei... Gente, o que é isso? E eu nem tinha te avisado pra te dar susto mesmo, né? Lindíssimo. Não, e moderno. Eu sei que o motivo, né? Eu gostaria que você contasse pra gente o motivo que te levou a cortar esse cabelo, que ficou linda. Mas o que foi essa mudança, Ana? Me conta. Olha, eu tenho uma frase que eu guardo pra mim, que é a fonte de todo sofrimento é o apego, de Buda. E o corte desse cabelo foi resultado dessa consciência, né? Eu fui para o Brasil para dar suporte à minha irmã, que está com câncer de mama nesse momento. Iniciou a quimioterapia, a primeira sessão 15 dias antes de eu chegar no Brasil. E ela teve muitos sintomas após a quimio, e um dos sintomas foi perder todo o cabelo logo após a primeira sessão. Nossa. Então, eu já cheguei na casa dela, já sabendo disso, e disse, você acabou de raspar o cabelo, eu também quero raspar. E minha sobrinha, que também é médica, eu também quero raspar. Mas ela falou, mas se vocês rasparem, eu vou ficar muito triste e tal. Não, eu não quero que vocês raspem. Então, a gente resolveu as duas cortarmos o cabelo bem curtinho em suporte a ela. E ela assumiu a carequinha logo imediatamente. Ela é muito maravilhosa e assumiu isso e foi para a internet com a carequinha dela. E já em seguida ela já providenciou uma peruquinha curtinha. E a gente não teve a oportunidade porque a minha viagem foi tão rápida, foram 10 dias só e muitas coisas aconteceram. E que não deu tempo da gente sentar as três e tirar uma foto. Eu, ela e minha sobrinha, as três com o cabelinho curto. Mas é isso. Eu acho que a fonte de todo sofrimento é o apego mesmo. E a gente vai desde o apego às coisas materiais até o apego aos nossos entes queridos, que é o mais difícil, né? Porque quando a gente atravessa
atravessa o oceano para viver no outro lado, em outro país, em outra cultura, deixando para trás os nossos afetos, né? A nossa família, os nossos amigos, as pessoas queridas, A nossa que não história, né? é a nossa história, e que não é, de certa forma, deixar para trás, mas é guardar, né, na nossa história, e guardar no nosso eu interno, guardar no nosso eu mais divino essas preciosidades, porque é o tesouro que a gente leva da vida são os afetos, né? Então, o apego em tudo, né? O apego ao título, o apego à profissão, o apego ao trabalho, o apego à casa, aos bens, ao carro, e a gente resolve mudar de rumo, isso é desapego. E eu acredito que uma das grandes coisas para o nosso desenvolvimento pessoal é realmente treinar esse desapego, né? Então, para mim foi tranquilo. Tá linda. E para minha sobrinha também foi muito tranquilo. A gente fez isso num clima de muita alegria e de muita satisfação. Engraçado, que agora eu me lembrei também. E meu filho de 13 anos, eu tenho 2 filhos. Um tem 21, que está morando lá no Brasil. Também é um desapego estar aqui sem ele. E o meu mais novo tem 13. E, como todo adolescente, quer criar alguma coisinha diferente, né? Então, ele queria manter o cabelo mais comprido. E ele estava com o cabelinho mais comprido mesmo. E, ao ver o nosso gesto, ele também resolveu cortar o cabelinho dele. Então, tá bem curtinho. Tá. Isso de cabelo é bem interessante isso. Em 2010, eu tive, né, uma decepção com a pessoa. E eu quis, nossa, me livrar de tudo, Ana. O que eu fiz? Raspei a cabeça. Raspei a cabeça. Eu trabalhava no São George Hospital. Quando eu cheguei lá, por que será que todo mundo, quando raspa a cabeça, as pessoas, quando vê alguém careca, acham que é câncer? Já associa a uma doença. Sim. E no meu caso, não. Eu queria recomeçar. Isso é E nesse maravilhoso. recomeçar, eu falei, bom, não era por questão de vaidade, né? Eu falei, não, eu quero começar do zero. Aí eu cheguei ali, eu tava até com um mega hair longo aqui, assim. Eu fui te cortando na raiz. Aí chamei um amigo meu para ele passar Gilete depois, né? Porque eu não ia saber. E quando eu cheguei no hospital, quer dizer, num plantão, eu estava de cabelo mega hair longo, né? No dia seguinte, eu volto raspada. Foi aquele choque. Mas aí eu botei um argolão, porque aí também não sou doida, Aqui né? também, né? Também não sou doida, né? Tinha um argolão. O feminino tem que estar presente. É lógico, Né? um batom e eu andando no corredor e todo mundo assim. Nossa. O que houve? Essa é uma das facetas aqui de Márcia Pio. Vocês podem ir lá ver a minha fotografia. Eu careca. É assim, me deu aquela vontade. E não é libertador? Muito! Eu me vi tão empoderada. Foi uma época que eu me senti muito forte. Porque não tinha cabelo para me esconder. Quando veio o câncer em 21, o que aconteceu? A primeira coisa que eu falei, não, já vou cortando, porque vou tomar quimioterapia, vai cair, já corto tudo. Eu só não raspei porque o meu marido ficou no apego. Sim, Não, sim. Love, não faz isso, porque você vai se sentir mais doente. Eu falei, não vou não, já fiz isso antes. Não, eu falei, tá. Mas eu cortei bem curtinho. Olha aí, tudo de volta. Mas cabelo cresce. Cresce. E foi muito bacana, assim, o momento, porque ela foi muito rápido a perda de cabelo dela. Então, nos primeiros dias estava muito bem. Depois, de um dia para o outro, a coisa aconteceu, né? Ela foi lavar o cabelo, fez um tufo, e o tufo não desembaraçava, parecia uma corda entrelaçada, né? E aí ela teve que cortar e raspar. E aí, quando eu cheguei na casa dela e ela não queria que a gente raspasse, eu disse, então me vê a tesoura. Aí eu cheguei, imediatamente fiz tic, 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 tic. Ai, Marcinha, foi tão libertador. Tic, 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 tic. Cortei bem curtinho e depois eu fui no cabeleireiro. Lógico, aí ele deu... lógico, aí ele deu o ar. É verdade. Mas foi libertador. Eu nem sei como eu posso conceituar aquele momento. Deixa eu levar, olha, o cabelo cresce, a vida se transforma, tudo muda, tudo se transforma, né?
É muito da vida. É muito da vida. Então, você falou que você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Você é da Bahia. Sou baiana. Baiana. De raiz. É isso gostoso, né? Baiana. E aquela baiana que não nasce mais Retada. estreia. É, exatamente. Que é super afim com as artes, né? Eu acho que a arte é tudo. Médica. Sim. Geriatra, Geriatra. especificamente. Por amor ou por algum motivo que te levou para essa? Por completo amor. Olha, desde criança eu imaginava fazer medicina. Desde criancinha. E fui fazer medicina também com 16 para 17 anos. Muito novinha também, né? Assim como Já tem essa Leicidade já falou. certeza, né? E eu tinha certeza absoluta de que era aquilo. E pronto, mas eu sempre tive uma visão muito global, muito generalista. Então, eu queria englobar essa visão. Então, antes de fazer geriatria, que é a especialidade que vai tratar do envelhecimento não só, que é geriatria e gerontologia. Então, vai tratar do envelhecimento não só do ponto de vista doença, né, adoecimento, mas do ponto de vista envelhecimento saudável em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, não só em relação à questão médica. A gerontologia aborda não só essa questão, mas a questão social, cultural, econômica, arquitetônica e todas as outras áreas que envolvem o envelhecimento. Então, isso me fascinou, né? Porque era uma especialidade que eu podia não só ver o fiozinho de cabelo, mas ver o todo, né? E se a gente for pensar, o envelhecimento é uma etapa da vida, como qualquer outra, como é a adolescência, Sim. como é uma outra transformação do bebê para a infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a vida madura, da vida madura para o envelhecimento, e aí vai, né? Até a questão da morte, como sendo um portal de transformação também para outra vida, porque eu acredito também na existência do espírito. Então, sendo assim, eu fiz primeiro a formação em clínica médica, que é uma formação generalista, e depois eu fiz a formação em geriatria e gerontologia, que também é uma formação mais generalista. E quando terminou, eu disse, não, mas agora eu quero estudar psique, né? Porque eu acho que tudo vem daí, tudo vem da psique. E aí eu entrei em contato com um professor na época, que já era mestre em medicina e também em psicologia, e fez filosofia também. E aí falei para ele, eu quero fazer psicologia. E ele falou, então, por que você não faz logo a formação de Jung? E aí, em vez de eu ir para a faculdade de fazer outra graduação em psicologia, eu entrei diretamente para a formação, uma pós-graduação em Jungiana, no Instituto Jungiano da Bahia. E aí, assim, olha, eu posso dizer que minha vida foi dividida entre antes Jung e depois Jung. A formação eu terminei quando eu já estava trabalhando com reabilitação em lesão cerebral. Eu trabalhei com reabilitação durante 22 anos em lesão cerebral. Mas aí, já na metanoia, nessa já entrada para uma nova fase da vida, né? Porque eu sempre separo a primeira metade, a segunda metade da vida. Já o entendimento já é gerontológico e dentro da psicologia também junguiana. Então, a primeira metade a gente se volta para fora para construir a nossa vida externa, né? Então, a gente se volta para fora para fazer as nossas graduações, para ter a nossa profissão, para ter a nossa família, para ter os filhos. Claro que nada disso não existe uma data estanque, né? Para umas pessoas é mais, para umas pessoas é menos, alguns anos a mais, alguns anos a menos, mas mais ou menos em torno de 40, 50 anos, você faz a transformação para o voltar-se para si mesmo. Então, a segunda metade seria essa ideia, é o voltar-se para si mesmo, para você reavaliar a sua vida, ressignificar o passado e para acionar o seu perdão interno, fazer as pazes com o passado e, a partir daí, você planejar novos caminhos, né? Pronto. Então, dentro dessa ideia, já aí em torno de 45, 50 anos, eu já sentia essa vontade de fazer essa transformação, né? De entrar profundamente
no entendimento de que nós somos um eixo. Corpo, mente e espírito. E daí é que nasceu recentemente a gente batizou junta, né? Diga-se de passagem. O Axis. O Axis Method. Então, é o eixo mesmo, é um eixo, um método que fala do eixo corpo, psique e espírito ou alma. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que a saúde ela não vem só do corpo e ela não vem só da mente, não vem só da psique. Ela é também espiritual. Então, ela é um conjunto. Né? E se ela é um conjunto, a gente precisa acionar todos esses pontos. E para isso, eu entendo que os meus conhecimentos médicos, não só em geriatria e em gerontologia, mas os conhecimentos médicos, humanísticos, são importantes, mas também a psicologia junguiana, né, que vem falar sobre o inconsciente, que foi conceituado por Freud, mas veio depois com Jung trazer a ideia do inconsciente coletivo, não só do inconsciente pessoal, mas do inconsciente coletivo, que fala sobre temas e conteúdos de toda a humanidade, de todas as épocas da humanidade. Então, a gente tem isso guardado na nossa psique, e a gente tem as unidades de representação desse inconsciente coletivo através dos arquétipos, que a gente já ouviu falar, que todo mundo ouve falar, não é? Os arquétipos seriam, então, essa ideia mais ou menos concreta desses temas. Então, vamos dizer, o arquétipo do curador, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo do conquistador. Então, a gente tem vários arquétipos que compõem o nosso inconsciente coletivo e que dirige mais ou menos a nossa psique e que a gente tem consciência ou não, né? Então, essa ideia da gente explorar a nossa psique é explorar esse eu interno que fala para a gente o tempo todo, que muitas vezes a gente não percebe, porque ele não fala numa linguagem racional, lógica, ele fala numa linguagem subjetiva, abstrata e simbólica, principalmente, e que muitas vezes ele se revela nos nossos sonhos, nos nossos atos falhos, nos outros atos sincrônicos. Então, por exemplo, Massinha, o nosso encontro, eu acredito que foi sincrônico, porque era um momento que eu precisava encontrar você para que a gente pudesse falar a mesma linguagem e você pudesse me convidar para esse grupo, que para mim abriu todas as portas. Assim, eu vou te dizer, eu vim para Londres em 2021, em setembro de 2021. Eu tinha começado o mestrado online naquela época. Era o Covid ainda, né? Eu saí do meu emprego. Eu saí do meu emprego em 2019, né? Já nessa necessidade premente de mudar, porque assim, o que eu sentia era, ou eu mudo agora, ou eu morro. Sabe quando você está com a sensação de que... Deu. Você precisa mudar para expandir? Então, é o expandir que a nossa lei Cidade fala e que eu tomei para a minha vida, né? É o expandir em inteligência, o contrair em consequência. E aí eu resolvi expandir, né? E a gente precisa de coragem para fazer isso. Sim. Porque muitas vezes a gente estageia na nossa zona de conforto, que muitas vezes não é nem confortável. Mas a gente... É o que a gente conhece. Eu acho que a gente isso. Se apega, é aquilo que a gente conhece, então a gente tem gente que fala, é melhor isso, porque eu sei que eu tenho medo daquilo que eu não sei o que é. Se eu vou estar preparado também, exatamente, né? Exatamente. E nisso aí tem uma carga de sofrimento enorme, porque muitas vezes a gente passa anos a fio, ou às vezes a vida inteira, infelizmente, sem despertar. E muitas vezes vem um impulso de transformação através da dor, de uma perda, de um sofrimento maior, para que a gente possa fazer essa transformação que vai, muitas vezes, proporcionar uma cura interna ou uma plenitude, uma satisfação. Então, hoje eu digo, eu não troco os meus 55 pelos meus 30, pelos meus 40, pelos meus 20, de jeito nenhum. Por quê? Porque hoje eu sou mais eu do que nunca.
Se viver na plenitude, né? Eu também vou fazer 60, mas assim, tô bem, eu tô feliz com a minha trajetória. Isso. Eu acho que ter medo de envelhecer é quem acha que ainda não fez o que deveria fazer e tá vendo o tempo ir acabando. Ele fala assim, meu, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Mas se a gente tá fazendo, a gente está vivendo. Cada cicatriz, cada dor, cada tombo, cada levantar, faz parte E faz dessa parte. caminhada. Agora, se você não vê que está chegando a algum lugar, aí dá medo. Né? Aí a pessoa sente o peso da idade, sente o peso, porque não está vivendo. Então dá o temor. E você perfeito. virou. Eu acho assim, olha, a idade é mesmo, não é um número, é mesmo uma concepção interna, um estilo de vida, é aquilo que você abraça para você mesmo. Então, a idade é um número. Na verdade, eu falei o contrário, né? A idade é um número. Ela não é uma coisa para que a gente tenha como um taxativo, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo por conta da minha idade. Não. Ela não né? é limitante. Ela não é uma sentença. Não. Né? Não. E muito menos uma sentença de morte. Mas, infelizmente, muitas pessoas param, né, nos 40, nos 50, nos 60, estagiam nessa fase e dizem, olha, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu estou cansada. E como diz Raul Seixas, senta com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E não é por aí, né, Marcinha? Não é. Mas isso, eu acho que nós que estamos mais maduras, devemos já ir avisando o pessoal que vem vindo aí atrás. Lógico. Olha, aproveita. Lógico. Aquilo que eu falo, Aninha. Quem vive só pensando no futuro não está vivendo o presente. Perfeito. E não vai construir uma coisa. Porque esse presente já é o futuro de ontem. E se você estiver sempre só pensando lá na frente, você nunca vai viver o seu momento, você não vai construir o seu futuro. Então, eu sempre dizia, já há alguns anos, desde 2016, eu vi uma frase que eu adorei e criei para mim. Meu futuro é agora. Então, eu vivo o meu momento presente. Eu usufruo, eu construo neste momento presente. E é isso que nós, terapeutas, também estamos tentando passar através dos nossos estudos e tudo, para que as pessoas entendam e vivenciem isso. Não tenham medo de recomeçar. Cada vez que a gente vem aqui contar uma história nossa, é sobre isso. Sim. É sobre essa experiência. Que nem você viu, você estava... Nossa, você podia falar, poxa, tô aqui médica, tô bem, meu filho, meus 2 filhos. Tinha meu salário garantido todo mês, certinho. Deixa eu ficar aqui quietinha, que tá muito bom. Eu lá no Brasil, 44 anos, casa paga, salário fixo, emprego, tudo. Aí venho, mudo tudo para recomeçar com 44 anos. Você em plena pandemia. Eu recomecei com 53, né? Então, e você em plena pandemia. Eu com 44, quando eu vim para cá, larguei tudo e vim com uma filha de 12 anos. Aí você me vem para cá em plena pandemia. Em plena pandemia. 2021. Eu peguei começando. Eu peguei ainda o hotel da pandemia, né? Eu teve que ficar 11 no dias hotel. lá com meu filho. Tinha 11 anos na época. Mas, enfim, essa mudança, Marcinha, começou com 51 anos de idade, né? Quando eu deixei o meu emprego de 22 anos, onde eu tinha, como você está dizendo, eu tinha o meu salário fixo, eu tinha o meu título de doutora, uma rede muito bem conceituada no Brasil, mas eu disse, não, falta alguma coisa, peraí, eu preciso completar a minha missão, a minha história de vida e o meu propósito, né, existencial. Então, eu sabia que o meu propósito envolvia as 3 coisas. Eu estava fazendo reabilitação. Hoje, o que eu quero trabalhar, o que eu estou trabalhando hoje, é na prevenção e no envelhecer bem. Então, vamos envelhecer bem, vamos envelhecer de forma exuberante. E como é que a gente faz isso? Trabalhando o eixo. E como é que eu faço isso no meu método? Como eu vinha falando, eu junto o meu conhecimento médico com um conhecimento da psicologia junguiana e mais
também a espiritualidade, sem rótulo religioso, e dentro desses aspectos, as ferramentas da arte, né? A arte a arte também é uma forma de linguagem no nosso inconsciente, porque ela é simbólica. Então, a gente pode trabalhar a arte através da música, da dança, do movimento. A gente pode trabalhar nos contos, a gente pode trabalhar nas imagens, nos sonhos, como eu já falei anteriormente. Então, a arte ela é muito rica, ela fala por si só, ela traz símbolos por si só. Mas a gente não presta atenção, muitas vezes. A gente não presta atenção aos nossos sonhos. A gente não presta atenção aos eventos sincrônicos. Então, o que é a sincronicidade, para quem não sabe? A sincronicidade foi um termo cunhado por Jung, que foi um contemporâneo de Freud, que eu já falei para vocês. Mas ele cunhou esse termo com o seguinte conceito: 2 eventos que acontecem sem que tenham entre eles uma relação de causa e efeito, mas que guardam um profundo significado entre si. Então, seria aquilo que a gente chama de coincidência, mas não é uma coincidência, ela tem um significado profundo, né? E que muitas vezes esse significado vem da onde? Do nosso inconsciente coletivo, do nosso espírito, da nossa alma, né? Então, se a gente presta atenção nisso, por exemplo, olha, eu penso em alguém que eu não vejo há muito tempo, de repente eu vejo se alguém na rua, ou alguém me telefona, né? Então, assim, a gente prestar atenção, né? Esses símbolos. E quanto mais a gente reverencia o símbolo, mais o símbolo se mostra para a gente de forma mais ainda exuberante. E enquanto a gente não faz isso, as mensagens elas se repetem. As mensagens que não são lidas são repetidas. Então, isso muitas vezes acontece ou na vida prática da gente, nas coisas que a gente tem que passar na vida. Então, a gente não aprendeu, passa de uma doença para outra, né? Para que a gente possa despertar. Ou uma perda, passa uma perda para outra perda. Ou qualquer outro evento que aconteça na vida da gente, ou um sonho também, que pode... eu estou tendo sonhos repetidos com determinado tema, mas por quê? Porque a gente não conseguiu ler, a gente não conseguiu aprender a lição ainda. Então, o inconsciente, ele é muito sábio, então ele joga lá. E uma das coisas que mais me fascina em Jung dizer é, olha, você sabe qual é o maior inimigo que a gente tem? Aquele inimigo mais atroz, mais ferrenho, que mais nos humilha, que mais nos deprecia. Bom, nós mesmos. É isso que eu ia falar. Bom, na minha concepção, somos nós mesmos, né? Porque nós somos o nosso pior. É aquele que a gente consegue. Se a gente não quiser melhorar, não a gente não sai do lugar. Não é culpa de ninguém. Então dentro de você. Exatamente. Então, a gente tem a falsa ideia de que o outro pode... A gente pode melhorar o outro, né? Aí vem a história dos relacionamentos. Que a gente pode melhorar o outro. E não, o outro só melhora quando ele quer. A gente tem que começar por nós. Porque também muita... Não sei se você concorda comigo, Ana. Tem muita coisa que a gente quer melhorar no outro. Mas, na verdade, não é no outro. É uma coisa que, assim, é sua. Isso. E você está refletindo. Então, você tem a mesma coisa. Aquilo que está te incomodando nele é um reflexo seu também. Isso, perfeito, Marcia. Mas aí você vai lá querer mudar o outro, não consegue e não pensa em se mudar. Exatamente. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. O autoconhecimento é a chave de Exato, tudo. de É tudo. a chave de tudo. Então, isso que você está falando chama-se projeção, não é? Em linguagem psicológica. Então, assim, aquilo que eu tenho dentro de mim e que eu não reconheço como meu e que me incomoda... Então, eu aponto o dedo para o outro. É mais fácil a gente apontar para o outro, né? Do que a gente se olhar e falar o que isso tem a ver comigo. Então, eu sempre falo assim, uma dica bem bacana, que é assim, toda vez que algo te incomodar muito, te irritar mesmo, ou, pelo contrário, toda vez que algo te elevar muito, te causar muita satisfação, muita amorosidade, pergunte-se, o que isso tem a ver comigo? Porque tem. Da mesma forma que o outro te irrita, te chateia, te causa aborrecimento, principalmente quando você está muito aborrecido. Que é né? o que a gente mais presta atenção, né? Olhe para si mesmo e pergunte. Aí a gente precisa fazer essa reflexão, não é? A gente precisa se voltar para nós mesmos e nos fazer essa pergunta. A pergunta é dolorosa.
A reflexão é dolorosa e por isso a terapia é dolorosa, porque a gente entra em contato com os nossos aspectos mais sombrios. Mas não tem saída, Massinha. Ou a gente avalia esse lixinho que a gente colocou debaixo do tapete a vida inteira, às vezes, e olha de frente e dialoga com ele e diz, olha, agora eu já estou te entendendo, tá bom, agora você pode ficar aí quietinho na sua, que eu fico na minha. Ou então, a gente vai viver com esse peso de coisas que são minhas e coisas que não são minhas e que eu não consigo fazer a faxina e a coisa vai se acumulando e fica uma bola de neve e gera sintoma. Com certeza. Físico, doença das mais diversas, ou psíquico. Doença mental, ansiedade, depressão, que são pandemias, não é? Então, não tem outra saída. Então, assim, é muito interessante a gente entender também que os aspectos, a sombra, ela diz a respeito não só àquilo que a gente nega como negativo, aspectos negativos, depreciativos, mas às vezes a gente nega habilidades. A gente, às vezes, nega aquilo que a gente tem de bom. Então, a pessoa diz assim, Massinha, você é maravilhosa porque você é dinâmica, você tem uma liderança amorosa, você é generosa. Você fala, não sou isso tudo, não. Agradeço, eu sempre falo, ó. Diga, agradeço. Agradeço e recebo. Agradeço. E fale para você mesmo. recebo. Fale para você mesmo, assim, olha. Agradeço porque sei que mereço. Né? Às vezes a gente não pode falar para o outro porque sei que mereço, né? Porque o outro vai interpretar isso como uma arrogância, como uma presunção. Mas, a depender da pessoa, às vezes você fala na brincadeira, você fala, se for uma pessoa muito íntima. Mas se você não conseguir fazer isso, fale para você mesmo. Mas acho que agora isso está mais aberto. Né, porque inclusive tem mantras e tudo que a gente fala, né? Muita gente faz um elogio ou fala alguma coisa e fala assim... Eu agradeço e recebo. O poder das afirmações positivas. Exatamente. Luiz Rei, né? E aí depois vem com outras técnicas também. Está mais aberto. Agora eu queria voltar a uma questão que você falou que é muito interessante sobre o poder do agora. E você falou assim, eu vivo o presente. E o próprio nome presente já é um presente, né? O nosso presente já é um presente. E nossas grandes fontes de sofrimento é realmente olhar para trás, olhar muito para trás e ficar preso no passado. Preso ou naquilo que a gente não viveu, ou aquilo que a gente viveu e mal viveu, vamos dizer assim, aí entre acaba aspas, não resolvendo. Entre aspas, né? Ou olhando muito para o futuro. Porque no futuro, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Porque quando eu tiver alguém do meu lado, ou quando eu tiver uma casa na praia, ou quando, né? E a gente esquece de viver o aqui e o agora. Então, hoje eu estou aqui agora com você, estou aqui agora com você. Sim. Né? E com os nossos ouvintes. Exatamente, eles aprendendo a trazer essa vivência para o presente. E eu queria entrar agora, Ana, um pouquinho, que você tem agora um evento, dia 1º, para quem mora aqui no Reino Unido. Ou aos arredores, porque eu sou uma que não moro, mas eu vou estar presente. Isso. Pós meu aniversário, hein? Aí eu venho relaxada. Olha só, final de PED, dia 28, 29, completo 60 anos, dia 1º vou estar no seu workshop. Juntas, porque eu vou fazer o PED também com Leicidade. Então, estaremos comemorando, celebrando esse aniversário. E vamos todos juntos. Olha só, o evento. Trio. Então, o que nós vamos esperar? Porque eu não vou falar hoje sobre que você trabalha com o Sagrado Feminino, mas isso nós vamos deixar para uma próxima, né? Sim, a gente pode falar. Uma próxima oportunidade. Nós podemos falar mais detalhadamente. Do evento, eu queria convidar a nossa audiência para esse evento, para quem mora aqui no Reino Unido, porque é lógico que se você quiser fazer algum atendimento com a doutora, você vai poder fazer online também. Então, é importante saber que quem está aqui no Reino Unido tem o presencial. E quem está atendimento online é outro departamento. Depois a gente vai ter aqui @ da doutora, para que vocês entrem em contato. Lá no @terapeutasbruk
tem quem é a doutora. Nós estamos sempre lá repostando nos stories, então nos siga também, que isso é muito importante. Vocês estarem nos seguindo em todos esses veículos de comunicação, de divulgação, para saber o que está acontecendo, porque eu sou agitadíssima, vai acontecer muita coisa, e quem não tiver ali nos seguindo, ou então deixando aí os seus alarmes, né, seus sininhos, vai perder. Então, dia 1º, eu vou falar, que vai acontecer eu vou falar dia 1º? já do evento, mas antes eu queria só dar um feedback em relação a esse grupo que você criou de forma de uma expansão, como a lei fala, uma expansão de inteligência tão grande, que é expansão de consciência, né? Porque à medida que a gente envelhece, a gente precisa criar essa ideia de eu vou expandir a minha consciência, não é? A gente pensa sempre no envelhecimento como perdas, né? Mas tudo na vida tem um significado, todas as nossas experiências têm um significado. A gente não é a gente hoje sem a nossa história de amor e de generosidade, mas também a história de tristeza e de dores e de perdas. Mas o que eu quero dizer é que esse grupo que você criou, né, o Terapeutas BR UK, é um grupo fantástico, é um grupo de terapeutas de várias áreas, né? E você teve essa ideia luminosa. E é muito interessante porque, na minha experiência pessoal, sendo terapeuta também, estando dentro do grupo, eu tenho aprendido muito, não é? Então, assim, olha, desde março, não é? Que você criou o grupo, de lá para cá, eu tenho conhecido o trabalho das colegas de uma forma tão importante para mim, que tem aberto a minha consciência para outras possibilidades, né? A gente sabe que a medicina ela é muito cartesiana, a nossa medicina ocidental. Então, um pensamento muito positivista, muito lógico, muito racional. E para a gente fazer esse eixo, a gente precisa abrir para as outras possibilidades, né? Para a gente entrar nessa história da psique, para a gente entrar na alma, né? Todos esses elementos. Eu vim para Londres, né? Eu vim para completar um mestrado, como eu estava dizendo, de artes criativas e saúde mental na Queen Mary University. E depois eu iniciei um outro mestrado, psicoterapia da dança e do movimento. E eu posso dizer que esse tempo são quantos meses de março para cá? Março, abril, maio, junho. 3 para 4 meses, né? Eu tenho aprendido tanto, em termos práticos, em termos de autoconhecimento, de crescimento pessoal, que eu comparo com o meu último mestrado. Não posso comparar com o meu primeiro mestrado, que não tem muito... São comparações meio difíceis de se fazer, porque são elementos diferentes, né? Mas o que eu quero dizer para você e para os nossos ouvintes é que eu tenho aprendido demais, né? E eu acho que todo mundo pode ter acesso a esse aprendizado. E acompanhando a gente no @terapeutasbruk e nossos Instagrams particulares, tem acesso a conteúdo, não só conhecer a cada terapeuta, mas também ter dicas práticas, não é? Ter dicas práticas que a gente pode aplicar, mesmo se a gente não quiser fazer aquela terapia específica. Então, são dicas práticas, são dicas reflexivas, né? Às vezes é um flash, mas um insight que vai dar para a gente esse caminho de transformação. Então, deu, né? Deu, meu amor. Deu. Deu e vai dar muito mais, né? Vai sim, vai. Vai porque nós também estamos nos sociabilizando. A minha intenção com a criada do grupo não foi uma coisa de 1 ano, 2 anos. Quem me conhece lá atrás, até antes de me tornar terapia, no Brasil ainda, eu já falava assim, quando eu envelhecer eu quero trabalhar com pessoas. E eu tenho uma amiga, Jo Camano, que ela recebe lá em Santos, ela tem um grupo de mulheres que vão na casa dela toda segunda-feira. Então, a gente faz intenções de luzes para quem precisa, tudo. Sim. Então, essa história, eu já me
eu dizia que eu me inspirava, né? Embora tenha gente que fala que tudo se copia, nada se cria, mas eu já me inspirava, eu acho a palavra inspiração mais bonita, mais... Eu acho ela assim, ela é mais conveniente, mais adequada. Então eu me inspirava na Jo. Falava, nossa, um dia eu também quero ter um grupo, não talvez seguindo a mesma linha do que ela siga, mas fazendo alguma coisa. Mas isso ficou lá atrás. A vida vem vindo, as coisas vão acontecendo. Tive a oportunidade, agradeço aqui o Rodrigo Correia, porque eu tive a oportunidade de, dentro do CCBL, estar um pouco perto dessa minha realização, quando eu fazia as lives do Friend Terapia, tudo. Mas ainda, sabe quando assim, ainda não é isso. Não é isso, porque ali estava numa estrutura, estava numa estrutura dele, do CCBL, assim, o que ele idealizou. O que eu ainda achava que tinha que ser mais alguma coisa. Então, quando eu criei agora em março, o Terapeutas BR UK, eu quero isso. Não é só mulheres, tá? Não somos terapeutas, tanto que terapeuta é uma palavra que ela tanto serve para terapeuta homem como terapeuta mulher. Vamos parar por aí, né? Masculino e feminino. E feminino. Então, assim, terapeutas. Todos nós, homens ou mulheres, whatever, que atravessamos o oceano, que nós chegamos aqui fazendo uma profissão nova, num país diferente, the books on the table, uma outra língua, que tivemos que, de repente, fazer coisas completamente diferentes da nossa área. E a língua, às vezes, nos limita, medos. Tem gente que, hoje, com a internet, tudo você tem que fazer assim à frente das câmeras. Tem gente que tem dom. Tem gente que tem dom, que gosta de umas luzes, flechas, câmera, ação. Nossa, adora ser que mereço. Um brilho, né? Uma coisa assim. Mas também tem gente que não. Então, qual a minha função, Ana, com este é o meu propósito. Então, por isso que eu falei, eu preciso criar o meu grupo, porque eu tenho o meu propósito. Auxiliar, estarmos juntas, porque às vezes eu sentia a falta de conversar de assuntos que nós terapeutas entendemos, como os médicos, como os advogados, como algumas carreiras, as esteticistas quando sentam, se conversam mesmo. Nós também precisamos conversar no nosso assunto. Eu sempre falo, Marcinha, assim, que os grupos, quando eles têm o mesmo objetivo, e isso vale também para os grupos terapêuticos, eles se reforçam exponencialmente. A energia se reforça exponencialmente. Então, quando a gente consegue falar a mesma linguagem, um complementa o outro. Exato, a gente não precisa ficar se explicando. A luz, ela se expande mesmo. E daí, a gente não precisa ficar se explicando, não. Quando alguém fala em vibração, todo mundo entende, energia todo mundo entende, claro, e método entende. Claro. Então, fica leve pra gente falar. Os nossos encontros sociais, porque a gente tem que interagir, a gente tem que conversar, a gente tem que dar risada, a gente tem que botar os nossos bichos pra fora. Às vezes a gente tá com alguma situação, a gente precisa ter ali alguém pra conversar que venha nos trazer também uma resposta. Terapeuta também precisa de terapia. Com certeza. Diário, gente. Se o curador é um arquétipo também, né? O curador é o curador ferido. Então, a gente não precisa estar completamente curado, e a gente não vai estar nunca, porque isso é uma condição humana, da gente ter as nossas feridas. Mas é uma condição também para ser terapeuta, a gente ser terapeutizado. Sim, né? precisa. Para a gente entender aquilo que é do outro e aquilo que é meu. E eu não projetar o que é meu no outro. Então, é muito importante que a gente esteja mesmo envolvido nas nossas terapias. E ensinar os caminhos das pedras. Eu cheguei um pouco antes, então, assim, por que não ensinar os caminhos das pedras para os próximos? Eu acho bacana. Isso é missão de vida. E é minha missão de vida, que é o 9, né, numerologicamente falando, que é daquele de pensar no outro, de gostar da coletividade. Então, cada um tem o seu caminho do destino, tem o seu propósito. O meu é este. Marcinha, e você fez a minha numerologia e você me disse que o meu número de missão de vida é o 3. E eu comecei aqui falando, interessante, olha. Comecei aqui falando que eu tinha essa ideia desde pequenininha, de que eu não podia aprender e guardar. Eu tenho que aprender e mostrar para os outros. Aquilo que é bom para mim tem que ser bom para os outros também, não é? Então, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, porque se a gente não acredita, a gente não transmite aquilo, não é? E você tem o dom da palavra, a criatividade, a comunicação, o ensinar, o expandir. Então, por isso o seu método é para expandir, você trazer essa consciência para as pessoas. Então, você tem que falar, você tem que se expor, você tem que abrir o caminho para os outros. Compartilhar com criatividade
o seu conhecimento. Quando E a com gente entende isso, responsabilidade. o que que acontece? É. Não tem concorrência. Não tem, só tá aí para e todo não é mundo. isso, não é nem só não ter concorrência, como assim, se a gente acredita nas vibrações, nas energias, a gente sabe que tem os afins, os outros, vai se encaixando, é que nem quem vê átomos, né? Você vê, elas não vão se juntando, as células não vão se juntando, umas se dividem, outras se juntam. E assim é a vida. Então, eu acho que ali, graças a Deus, o grupo, eu vejo vocês felizes, eu estou feliz, eu vejo vocês felizes, a gente vai aparando arestas, uns entram, sabe? Graças a Deus tem mais gente entrando do que saindo, então vai se entendendo, nós temos mais mudanças a fazer, e isso eu acho que todas nós vamos ganhar. Então, estamos aqui hoje, né, no nosso podcast, vamos voltar mais vezes, para estarmos nos divulgando, falando, trazendo temas, porque é diferente da live. E vamos, a partir de agosto, passar a fazer ao vivo. Isso. Porque aí, assim, ao momento que nós estivermos aqui fazendo o podcast, nós vamos poder estar interagindo com os nossos seguidores, com a população, trazendo resposta, porque eu acho isso muito importante. O bate-bola, a pessoa ali fazer uma pergunta e a gente está aqui ao vivo respondendo, Sim, esclarecendo. sim, claro. Esse é o meu objetivo. Claro. É dar Tirar essa... as nossas dúvidas. Tirar Tirar dúvidas. as nossas preocupações, né? Mas voltando para a sua pergunta, que eu acabei te cortando, que era sobre o evento, né? O evento vai ocorrer no dia 1º de julho. E é um sábado e a gente vai estar trabalhando imersos com brunch, lanches, durante o tempo que a gente estiver junto, que vai ser entre 10 e 18 horas. A ideia e o nome do evento é Quando o Masculino e o Feminino se Encontram. Porque eu comecei o meu trabalho, quando eu saí do meu trabalho de 22 anos, eu sou terapeuta há muitos anos, desde 99, mas eu tinha uma dedicação exclusiva no meu trabalho de reabilitação, então eu fazia o trabalho psicológico e todo esse trabalho espiritual também em regime de voluntariado. Quando eu saí do SARA, é que eu reuni essas coisas todas e que agora a gente batizou de Access Method. E a gente batizou em inglês, não é por nada, não. É por conta da numerologia. E também porque a gente mora aqui, tá, gente? Vamos combinar, né? Então, assim... Estamos no Reino Unido. Isso. E pronto, eu comecei trabalhando com o feminino, embora eu tenha clientes também homens, né? E foi muito bom trabalhar, explorar esse feminino, e a gente vai ter a oportunidade de depois detalhar isso melhor, dissecar isso melhor, mas esse encontro é especificamente para todos os gêneros, todas as possibilidades, solteiros e casados, para todas as pessoas que se predispuserem a entender e a procurar, e estão no caminho da procura do encontro consigo mesmas, né? E, consequentemente, o encontro com o outro. Porque para a gente encontrar o outro primeiro, a gente precisa se encontrar. E o outro, não só nas relações amorosas, mas nas relações profissionais, na relação entre familiares, na relação entre amigos, em qualquer relação que seja. E se a gente entende melhor os aspectos masculinos e os aspectos femininos que podem estar presentes em todas as pessoas que parem Jung, a gente tem, nós mulheres temos na nossa psique a representação masculina que se chama ânimos, e para os homens tem a representação feminina que se chama ânima, para compor a totalidade. Então, a totalidade, a gente precisa dos dois lados, assim como também a gente precisa dos dois lados, persona, a máscara social, e a sombra, aquilo que eu não reconheço como meu. Então, quando a gente junta todos esses elementos, a gente entra nesse caminho que a gente acabou de se referir, que é o caminho de sermos nós mesmos, que Jung chama de individuação. E aí eu entro numa percepção maior do meu eu maior, que a gente chama de self. Então, a gente sabe do nosso euzinho. Olha, Márcia Pio é numeróloga, é terapeuta motivacional, é casada com o Steven, e a gente sabe é mãe, então a gente sabe essa persona, sabe esse euzinho, né? Você se reconhece nesse euzinho. Mas, além desse euzinho, assim como eu, né? Ana Cláudia, médica, terapeuta, mãe, filha, e seja lá o que for. Mas aí
a gente tem um euzão maior que a gente não conhece. E para a gente entrar em contato com esse euzão, a gente precisa olhar para dentro. E aí é o Deus que mora dentro da gente. A gente pode chamar de Deus, né? A nossa centelha divina. E nesse euzão é que está o euzinho. O euzinho. Né? Pronto. Então, esse workshop é justamente para a gente entender esses aspectos masculino e feminino. Entender que o homem, muitas vezes, ele estagia na solidão, porque ele não fala, ele não expressa os sentimentos. E não expressar os sentimentos gera sintoma, ele contrai em consequência, como fala a nossa laicidade, né? E a mulher, esse encontro da mulher, essa busca da mulher pelo outro. E no final, como é que a gente faz, então, o reconhecimento dos nossos arquétipos, como mulher e como homem, e, finalmente, o nosso sagrado. O sagrado não é só feminino, o sagrado existe masculino também. Então, a ideia é trabalhar todos esses temas dentro de ferramentas como contos, reflexões interativas, meditação, acredito muito na meditação, e técnicas de arte-terapia. Então, a gente vai ter essa possibilidade de estar imersos durante o dia todo, das 10 às 18 horas, e a gente compartilhar esses temas vai ser muito bacana. Eu tive essa oportunidade de fazer agora. Eu fui nessa ida para o Brasil, fui assistir minha irmã, mas eu tinha o meu grupo terapêutico. E eu tinha que reunir o meu grupo terapêutico lá. Eu já faço um grupo, né, online há muitos anos, há 2 ou 3 anos. Então, a gente se reuniu e abriu a possibilidade para os homens entrarem, porque o grupo é feminino. E para algumas outras pessoas entrarem. Então, foi uma delícia. Foi muito fluido, foi muito sereno, as pessoas falaram a mesma linguagem e a gente conseguiu, assim, criar um ambiente muito de paz, de amorosidade. E eu acredito que esse encontro aqui também vai ser com essa mesma vibe. Porque eu até pro nosso grupo, né? Sim. Eu coloquei lá, mas as meninas no comentário, mas a reunião eu vou comentar de novo. Tem homens terapeutas me procurando. Aí eu falei, nossa, peraí. Why not? No momento de inclusão, Why not? Como é que eu não pensei neles? Não é? Claro. Falei, não, claro. Pode ser até que eu faça 2 WhatsApp, masculino e feminino, mas não por causa de alguma coisa, para se sentirem melhor na hora de debater, mas vamos estar andando juntos, vou ver o que eu vou fazer. Mas eu falei, não, sim. E é muito bacana, tem que ter esse balanço. Temos terapeutas que lidam com artes. Claro. Eu tenho um menino que eu quero muito fazer alguma coisa com ele, que ele já fez com a Sol, que trabalha com reciclável, né? Você falou muito de dança. Gente, quero ver mais no grupo. Eu sou doida por dança. Quem mais ali faz terapia de dança? Então a gente cria um grupo com isso. Nós temos tantas possibilidades. Tantas possibilidades. Só que agora eu não quero mais no papel. Chega. Quer na prática. Chega, já lá no passado eu sonhei. Então agora já estou no meu futuro. Então eu cheguei aqui. Então, daqui desse espaço é para cima. Você tem todas as ferramentas. Então, tudo. Nós temos as ferramentas. Olha aqui isso que está acontecendo aqui hoje. Meu marido sempre falava, nossa, um dia você tem que ter, Márcia, um programa. Eu te vejo na TV. Tudo bem que eu não estou TV, mas essa coisa fofa aqui, que está aqui. Porque, gente, Henrique. Tem aqui um bombom. Ele é um bombom. Muito fofo. É um filhote pra mim, viu, gente? Não se preocupe. Mas é um bombom. E vem o bombom, que surgiu do nada, aquele cheirinho. Você não é mineiro, não? Você é mineiro? É mineiro, é mineiro. Ele vem chegando com aquele jeitinho assim de pão de queijo. E quero mais. E aí, já teve lá em casa. Aí, no momento até que, né, eu não tava lá muito boa, mas meu pãozinho de queijo foi lá, me filmou. Nossa, eu me senti na minha... Estrela. Olha, Henrique, vai fazer um ano que a gente se conhece, Henrique. Um ano, porque eu me lembro que eu estava começando o meu ano 5 e era a minha transformação. E ele me ajudou, me filmando lá minhas banhas, filmando tudo. Ficou um dia lá comigo lá em casa. E hoje nós estamos aqui 1 ano depois. Eu, né, já livre de várias coisas que estavam me adoecendo naquela época. Tô aqui com o Henrique e o Henrique está me realizando mais um sonho. Sonho bom é sonho realizado. Lógico. E olha aqui,
ele me colocando na frente das câmeras, me dando um programa. Henrique, você me deu um programa, Henrique. Você não pensou nisso? De alto nível. Exatamente. Você está realizando. Então, é assim, sonho bom é sonho realizado, eu estou realizando todos, Ana. E eu quero que todo mundo realize os seus. Eu quero que o Henrique realize o dele. Porque ele chegou aqui, ele tem propósitos. Ele tem um caminho do destino. Ele tem o 3 também. Ele tem 3 também. Então, tem 3. Mineirinho tem 3. Mineirinho tem 3. Eu come quieto. Só preciso dar umas freadas nele, né? Porque quando ele sai aí eu tenho que dar umas cutucadas. Mas Mineirinho tem 3. Então é assim. Você veja como com o nosso trabalho bem feito, com amor, como a gente realiza o outro. Sim. E fica tudo mais leve. Sim. E aí, um dá aqui a mão. Então, hoje eu tô aqui, aí daqui a pouco vão ter outros. Isso aqui é um espaço que não é só para mim, é para você também. Basta, você tem o seu curso para fazer, você tem, tenha vontade de estar passando uma mensagem. Gente, o espaço é para todo mundo. E tá aqui o Mineirinho. Mineirinho, quietinho. Mineirinho bom, dirigindo tudo, expandindo. Vamos expandir o Mineirinho também. É que tudo bem que nesse evento ele já tem evento, né? Mas no próximo evento o Mineirinho vai estar lá, expandindo. Vamos expandir todo mundo. E é isso, Ana. É assim, eu tô muito todos feliz, vocês, Marcinha, eu tô muito realizada. Eu também tô, Ana. Todas vocês, logo vão ser todos, né? Porque os homens estão chegando. Casal. Casal tá chegando. Um casal de terapeutas. Sim. E temos casal, também... Inclusive, no nosso evento, também pode ir o casal. Olha só, exato. E olha... Nós tivemos um casal lá psicanalistas, psicólogos, estão aceitando, porque às vezes tinha gente que achava que existia uma rivalidade. Ah, o psicólogo não gosta do terapeuta holístico porque ele acha que isso e aquilo. O psicólogo não gosta do médico. Não. Assim como também o promotor não gosta do juiz, o juiz chama o promotor de o juiz que não deu certo, aí o advogado chama o promotor, né? E assim vai ficando aquela rivalidade. Mas não precisa disso. Então eu estou muito feliz que a gente está ali, né, abrindo esse espaço para mais profissionais. Nós estamos ganhando no nosso convívio, estamos fazendo um grupo gostoso, entendeu? Estamos saindo, mês que vem estamos na sua casa. Sim, sim. Julho ou agosto? Julho. Julho, né? E nos nossos encontros. E é isso. Aqui tá aberto para você sempre. Ana, suas considerações... Sempre quis falar isso, viu, Henrique? Suas considerações finais. Muito chique. É chique, né, Henrique? Suas considerações finais. Pois não. Mas a minha consideração final é: acredite no seu potencial criativo, acredite em você mesmo, não tenha medo de sair da sua zona de conforto e buscar relacionamentos satisfatórios. Sejam eles em todas as áreas que a gente já citou, amorosos, profissionais, consigo mesmo, principalmente, e dizer não a qualquer espécie de abuso. Gratidão, muita gratidão a todos vocês e a Marcinha, especialmente, por ser essa generosidade em pessoa. Eu aceito, agradeço. Porque sei que eu mereço. Aprendi, gente, eu sou boa aluna, aprendi. E olha, encerrando aqui com a Ana, mas já fiquem de olho, porque mês que vem tem mais. Né? Mais uma convidada especial, mas eu não vou contar quem, fique atento. Surpresa! E nos siga, exatamente, e nos acompanhe, porque assim, agora que nós iniciamos, não vamos parar. E lembre-se, sonho bom é aquele sonho que é realizado.